Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui para falar sobre a questão do Talibã. Então é uma questão extremamente importante, geopolítica, que tomou os noticiários nos últimos dias, né? Então cabe destacar que essa questão do Talibã ela tem uma história. Então já no final da década de 70, né, a questão com a invasão da ex-União Soviética no próprio Afeganistão. Então os Estados Unidos, né, que estava na disputa geopolítica entre capitalismo e socialismo, então os Estados Unidos vai financiar, né, esses grupos, principalmente a Al-Qaeda e também o Estado Talibã. Então, nesse sentido, né, o Estado Talibã ele vai crescendo, assim também como a Al-Qaeda, né, exatamente para combater o inimigo vermelho, que seria então a ex-União Soviética. Então, nesse contexto, nesse bojo, né, a partir de 96 o Estado Islâmico vai tomar de conta, né, do Afeganistão. Então vai instalar, né, a sua forma de governar, que é baseado justamente na apropriação interpretativa do Alcorão. Não estou aqui querendo dizer que, né, que no caso os islâmicos eles utilizam a religião islâmica, né, já que a religião islâmica hoje é uma das maiores religiões do mundo, mas a grande questão que se preza, né, é exatamente pela questão, né, da forma como esse Estado ele se apropria, ele interpreta, né, essa lei, ou seja, ele interpreta o Alcorão. Então é exatamente, né, uma interpretação fundamentalista, né, uma interpretação baseada em condições, né, baseada em fundamentos de muitos séculos atrás, né, ou seja, uma forma que eles interpretam e que eles aplicam, né. Então, a partir de 96 eles implantam essa lei no Afeganistão, né, e uma lei realmente à base de força, né, à base exatamente da própria violência contra os corpos, ou seja, as pessoas que sejam insurgentes, essas leis elas acabam pagando um preço altíssimo por essa insubordinação. Bom, então nesse contexto, em 2001, né, com o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, então foi um ataque em que jogaram-se aviões, né, contra grandes edifícios, né, houve a morte de mais de 3 mil pessoas naquele contexto. E dentro desse bojo, George W. Bush vai promover uma política de combate ao terror, né, de combate ao terrorismo. E nesse sentido, o foco foi principalmente os países de origem árabes, entre eles o Afeganistão, o Iraque. E nesse sentido, um dos países que são, né, ocupados pelos Estados Unidos é o Afeganistão, né, principalmente em busca do Osama Bin Laden, né, que foi o organizador do ataque às Torres Gêmeas. E nesse sentido, os Estados Unidos ocupam, né, esse território, então em busca exatamente de combater, né, essa questão. E também outro elemento também estratégico, existe essa discussão porque o Oriente Médio é um berço, né, é um local que alguns lugares têm uma reserva de petróleo muito grande. Então existe esse debate nesse sentido, né? Mas então o Talibã ele vai se estabelecer, né? Ele vai, né, assim, se estabelecer até 2021, né? Até 2001, desculpa. Então nesse contexto, né, após o ataque de 2000, né, de 2001, então os Estados Unidos vai ocupar o Afeganistão e expulsar o Talibã. Então, de certa forma, vai haver um avanço no sentido da liberdade das mulheres, né, de também incorporação de valores democráticos, mas ao mesmo tempo, né, a ocupação americana, né, ela não deu certo, né, mas por quê? Então não vou me aprofundar no debate, mas por que não deu certo? Porque não, né, realmente atacou as raízes, né, a questão da desigualdade, a questão de investimentos em infraestruturas. Então o próprio país também não se acompanhou esse movimento, né? Haja visto que a própria polícia local ela
digamos assim, ela não tem a confiança do povo, né? Ou seja, uma polícia também corrupta, então existe toda essa questão social envolvendo, né, a não autonomia desse próprio país que acaba tendo essa força grande do Estado Islâmico. Então, nesse sentido, os Estados Unidos, agora em 2021, ele acaba saindo do Afeganistão, exatamente nessa perspectiva, né, nessa questão dialética, né, de exatamente não ter realmente cumprido, realmente, digamos assim, não ter sido uma ocupação que resolveu o problema dos afegãos, né? Então, ao contrário. Então, foi uma ocupação, digamos, considerada desastrosa, né, que envolveu muito dinheiro, né, nesse sentido, e também a oportunidade também de ter se investido, de ter feito mais diálogos, né, de ter feito mais negociações com os outros organismos internacionais, com os outros países, para que realmente desenvolvesse esse país, né, principalmente na questão da formação dessas pessoas. Então, hoje, né, em 2021, os Estados Unidos saem do poder e o Estado Islâmico toma o poder novamente. E nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, agora em agosto de 2021, não se sabe ainda qual vai ser a atuação do Talibã frente, né, aos povos, principalmente a questão da mulher, né, que é exatamente onde tem os corpos mais vigiados, digamos assim, a mulher vista como, né, um objeto, né? Então a gente não sabe ainda como é que vai se dar essa questão, mas existe essa preocupação internacional do que vai ser daqui para frente. Então é uma discussão importante, exatamente até que ponto também esse debate ele tem que ser realizado em vários âmbitos, em várias dimensões, né, da questão do fundamentalismo. Então o radicalismo que leva muitas vezes a leituras interpretadas e faz com que muitas vezes você não queira perceber outras realidades, outras interpretações. Então é exatamente esse debate que envolve, né, o Estado Islâmico, né, o Talibã, na verdade, né? Então nem todo mundo do Estado Islâmico, né, que também prega, né, que é da religião islâmica, é fundamentalista, né? Então assim, são pequenos grupos que muitas vezes acaba deturpando, e isso também prejudica em relação à tolerância, né, à diversidade religiosa, à diversidade de povos. Então é um elemento extremamente importante de nós analisarmos nesse sentido. Então essa é uma reflexão pertinente, exatamente para que o radicalismo, toda forma de radicalismo, ele é prejudicial, seja o lado B, o lado A. Claro que temos que ter, né, um direcionamento à nossa defesa, mas sempre com cautela, sempre em dialogismo, né, para as novas interpretações e as novas produções socioespaciais dos sujeitos. Então ficamos por aqui, um forte abraço, tamo juntos, valeu!